Evangelho de Marcos, então, capítulo número 16. Acesse sua Bíblia por gentileza. Amém? Podemos ler? Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não temais, não tenhais medo. Procurais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar aonde o puseram. Mas ide, verso 7, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, temendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois elas estavam com muito medo. Depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando soube que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sobre outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Meus amados irmãos, a ressurreição é um chamado para a fé, para testemunho e para o serviço. Amém? A ressurreição do Senhor Jesus, a vitória sobre a morte, é para nós, igreja, um chamado, é uma convocação. O Mestre nos conclama para essas 3 áreas da nossa vida, para a fé. Devemos crer nesta verdade. Nós devemos crer de todo o coração que Ele ressuscitou. Meu amado irmão, se resta alguma dúvida ainda na sua mente, no seu coração, sobre a ressurreição de Jesus, é tempo de você levar hoje isso ao Cristo vivo e dizer: Senhor, tira toda dúvida que ainda possa restar no meu coração sobre esta grandiosa verdade. Ele está vivo e isso demanda para nós crer, demanda de nós a fé na ressurreição. Além da fé, nós também devemos ser testemunhas, nós devemos compartilhar essa verdade, nós devemos espalhar esta verdade, e nós fazemos isso através do serviço. Então a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, ela nos conclama, meus irmãos, nessa noite e por todos os dias da nossa vida, a crermos, a termos fé, a testemunharmos, a espalharmos essa boa nova e também a servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Que assim possa acontecer nas nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 4, verso número 25, e eu quero ler este texto com você no começo desta mensagem. Romanos capítulo 4, verso número 25, o apóstolo Paulo diz assim: ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Então, se Jesus morreu, a culpa é minha, a culpa é sua. Se Jesus precisou ir para a cruz do Calvário, a responsabilidade é de todos nós. Ele vai para a cruz do Calvário para lá trazer perdão aos pecados de toda a humanidade, inclusive o meu, inclusive o seu pecado. Paulo, ele diz que ele foi entregue à morte, ele foi para a cruz por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então ele vai para a cruz para perdoar os nossos pecados, e através da sua ressurreição, obrigado Lindalva, nós somos justificados. Então aquele pecado que antes estava sobre nós, agora é aos olhos de Deus perdoado.
Para Deus nós não somos mais devedores. Diante do Senhor não temos dívida nenhuma, porque toda a nossa dívida, ela foi cancelada na cruz do Calvário. Amém? Então Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos justificou pela sua obra na cruz. Portanto, meus irmãos, o Salvador morto, um Jesus morto, não poderia salvar ninguém. Um Jesus no túmulo, um Jesus na sepultura, não poderia ser salvador de ninguém. Por isso que é importante a ressurreição. Por isso que o Senhor tira o Cristo da sepultura e devolve Ele à vida, porque não há Salvador morto, e o nosso Salvador está vivo. Ele está à destra de Deus, de onde Ele intercede por nós, e por isso Ele então é o nosso Salvador e Senhor. Por isso que a ressurreição, ela é essencial ao Evangelho. Sem ressurreição, o Evangelho seria incompleto. Sem ressurreição, o Evangelho estaria incompleto. Assim como a sua morte sacrificial na cruz é parte do processo de salvação, a ressurreição é a culminação desse processo, seguido naturalmente da glorificação do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem da boa nova, do Salvador que se encarnou, se fez carne, que viveu e trouxe uma mensagem de esperança, de salvação. Esse Salvador que voluntariamente vai para a cruz, que morre, que se entrega, que vai para a sepultura, mas ao terceiro dia ressuscita, e depois de 40 dias ele é glorificado à destra do Pai. Então a mensagem de salvação agora está completa, e é esta mensagem que nós temos que compartilhar. Que bênção, meus irmãos, esta verdade da palavra de Deus. A igreja do Novo Testamento, ela testemunha especificamente sobre a ressurreição. Veja comigo alguns textos no livro de Atos, começando no capítulo 1 e o verso 22. Meus amados irmãos, qual que é a mensagem central da igreja primitiva? Qual que é a mensagem principal da igreja primitiva? É a mensagem da ressurreição. Capítulo 1, verso 22, Pedro fazendo o seu discurso diz, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre os mortos ele foi elevado ao céu, um deles se torna conosco testemunha da sua ressurreição. A mensagem principal da igreja primitiva foi a mensagem da ressurreição. Atos capítulo 4, versículo 2 diz, muito incomodado porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E o capítulo ainda, verso número 33 do capítulo 4 de Atos, aonde diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. A igreja primitiva tinha uma mensagem. A igreja primitiva, os apóstolos, eles focaram a sua mensagem na ressurreição, na vitória sobre a morte. E essa é, meus irmãos, a essência da nossa mensagem. Nós temos que proclamar um Jesus que nasce, um Jesus que ministra ao coração dos discípulos, um Jesus que ensina, um Jesus que morre, mas sobretudo um Jesus que ressuscita, porque a ressurreição prova que Jesus, ele é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz para nós, e com poder ele foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é declarado Filho de Deus, ele é reconhecido Filho de Deus através da ressurreição. E o nosso Senhor é o único Salvador, ou ele é o único líder. Jesus é o único que venceu a morte. Não há nada na sua sepultura para ser adorado. Não há nem um local exato da sepultura. O que diferencia Jesus de todos os outros líderes religiosos do mundo inteiro é exatamente a ressurreição, porque só ele ressuscitou dentre os mortos. Mas os discípulos não creram, não compreenderam esta mensagem.
As mulheres, quando elas vão até o sepulcro, que nós lemos aqui no texto de Marcos, elas vão ao sepulcro, não para encontrar um Cristo vivo. Aquelas mulheres, irmãos, vão até o sepulcro para encontrar lá um corpo, um defunto. Elas vão até o sepulcro para terminar a obra de preparação do corpo de Jesus, para que ele pudesse então ser definitivamente sepultado. O texto diz que passado o sábado, porque no sábado não poderia trabalhar, elas não poderiam comprar as especiarias, os óleos. Essas três mulheres no relato de Marcos, Maria Madalena, 16:1 de Marcos, a Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quando Jesus é tirado da cruz por Nicodemos e José de Arimateia, ele é envolto num lençol e ele é depositado então na sepultura, feito meio que às pressas, para que ao começar o sábado, eles então pudessem ter Jesus já sepultado. Mas o trabalho estava incompleto. Jesus então passa aquele período na sepultura, o sábado termina e as mulheres então preparam todas as suas essências. No final da tarde, do sábado, elas compram essas essências e elas então esperam para amanhã do dia seguinte, e elas vão até o túmulo para lá encontrar um corpo sem vida. Mas elas são surpreendidas, porque ao chegarem lá, elas encontram o Cristo vivo. Amém? O Cristo está vivo. E aqui, irmãos, eu quero deixar para você duas mensagens principais deste texto. A primeira delas é um milagre inesperado. Um milagre inesperado. Qual que é o milagre que essas mulheres não esperaram encontrar ou presenciar? Justamente o Cristo vivo. Elas foram para ver o defunto, para embalsamar o corpo de Jesus, para preparar o corpo para a sepultura, mas ao chegarem lá, elas encontram então o Cristo vivo. As mulheres foram preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Mesmo elas sendo zelosas, irmãos, mesmo elas sendo fiéis, mesmo sendo mulheres dedicadas e consagradas ao Senhor, como elas esqueceram tão depressa a mensagem e a promessa de Jesus que ele iria ressuscitar. Então até mesmo nós, cristãos fiéis, e mesmo nós, homens e mulheres dedicados, nós podemos esquecer tão facilmente grandiosas promessas que o Senhor tem feito para nós. Como que essas mulheres tão devotas não se atentaram para a palavra, para a promessa, para a verdade que Jesus já havia dito anteriormente, que ele ressuscitaria e que ele iria adiante dos discípulos para a Galileia e que lá eles deveriam se reencontrar. Passado o sábado, elas compram os ingredientes, mas havia um outro problema no caminho dessas mulheres. Como dizia o poeta, há uma pedra no caminho existe uma pedra. O texto fala no verso 2 que no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedinho, ao amanhecer, ao nascer do sol, elas vão ao sepulcro. E o verso 3 diz aquilo que elas conversavam entre si, e diziam umas para as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Jesus foi colocado num buraco, numa rocha, muito provavelmente, cavado, aquela sepultura. E aquela sepultura não tinha entradas, não tinha janelas, tinha apenas uma abertura frontal. E nessa abertura frontal tinha como que uma canaleta, onde eles rolaram uma pedra em forma circular para trancar, para isolar aquela entrada, aquele túmulo. E essas mulheres, mesmo sendo três, elas sabiam que a pedra era muito grande, que elas não teriam força física para remover a pedra. Então elas vão se questionando no caminho: quem é que vai remover a pedra? Quem vai tirar esse obstáculo? Quem vai remover essa barreira para que nós possamos acessar o corpo do nosso Senhor? Havia um problema, havia uma pedra, mas algo inesperado aconteceu. A pedra já estava removida. Amém, queridos? A pedra já estava removida. Quantas vezes nós afligimos o nosso coração diante de problemas, diante de dificuldades,
Nos perguntamos: Senhor, quem vai remover esta pedra do meu caminho, essa dificuldade, esse problema, essa luta, essa angústia, essa tribulação? Muitas vezes, como essas mulheres, nós nos sentimos impotentes diante de tantas realidades e afligimos o nosso coração, nos questionando: quem removerá essa pedra que está no meio do meu caminho? Mas se nós tivermos fé, se nós confiarmos, Deus vai nos surpreender com milagres e Ele vai tirar esta pedra, Ele vai remover esta pedra. Segunda coisa inesperada: o corpo não estava lá. Elas foram para encontrar o corpo de Jesus, e chegando lá, diz o texto que o sepulcro estava aberto, o corpo não estava lá. Elas olharam para dentro, verso 5, elas viram um moço assentado à direita, vestido de branco. Elas ficaram com medo, elas perguntaram então, questionaram, e o anjo então diz para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Estão procurando aquele que está morto, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, o corpo sumiu. E o anjo traz para aquelas mulheres uma boa notícia. E a boa notícia é exatamente essa: de que o Senhor estava vivo. Olha, meus irmãos, que coisa linda e maravilhosa. Essas mulheres vão até o sepulcro para encontrar um corpo, um defunto, para ali preparar esse defunto para o sepultamento então definitivo. Elas vão angustiadas porque a pedra estava no caminho, mas quando elas chegam lá na cena, no local apropriado, o Senhor as surpreendeu. E nós temos que confiar em Deus, que Ele é capaz de também nos surpreender, diante de realidades que nós não esperamos. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais coisas daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meu irmão, nesse dia de Páscoa, nesse dia de ressurreição, o Senhor diz para o seu coração: descanse, confie, porque eu posso surpreender você com coisas grandiosas, com milagres inesperados. A pedra estava removida, o corpo não estava mais lá, e o anjo traz essa boa notícia para ela. Agora então elas se tornam testemunhas, mas além de testemunhas, elas deveriam ser também embaixadoras ou embaixatrizes desta boa nova. O texto diz no verso 4: levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Deus fez o milagre, o próprio Senhor removeu aquela pedra. Ao entrarem no sepulcro, eles viram o anjo que estava à direita, vestido de branco. Elas ficam com medo, mas o anjo então diz para elas e traz essa boa nova: não tenham medo. Procurais o Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Este é o lugar aonde puseram. Vejam, olhem, contemplem. O corpo não está aqui, ele está vivo. E aí no verso 7, o anjo conclama aquelas mulheres a darem testemunho: ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Essas mulheres agora são convidadas a compartilhar esta boa nova, a compartilhar esta mensagem. Mateus capítulo 28, verso 6 e verso 7, nós temos, irmãos, a essência do Evangelho, a essência da nossa missão, aonde o Senhor nos convida para vir e ver. E depois que nós vamos, e depois que nós vemos, o Senhor nos conclama a ir e dizer. Esta é a nossa missão, esse é o nosso chamado, esse é o nosso testemunho. Deus te convida: venha e veja, venha e contemple, venha e se coloque diante do Cristo. Mas depois de você vir e ver e contemplar, agora você é impulsionado a ir, a falar, a testemunhar, a proclamar a boa nova. No verso 7, meus irmãos, há uma palavra de graça, há uma palavra de misericórdia que somente Marcos registra. Na verdade são 3 palavras. O anjo diz para as mulheres: ide, dizei a seus discípulos, aos discípulos de Jesus. E aqui o anjo traz uma palavra especial: e a Pedro. O anjo faz questão de nominar Pedro pessoalmente.
E aqui é importante essa palavra, porque nós vemos aqui, irmãos, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor pelos seus discípulos. Porque ia Pedro? Porque Pedro era aquele que mais estava com seu coração aqui dilacerado. Pedro era aquele que havia assumido o compromisso com o Senhor de não negá-lo, de não deixá-lo. Pedro havia assumido um compromisso de, mesmo que fosse preciso morrer por Cristo, ele não abandonaria, ele não negaria o Senhor. Mas nós sabemos pela história que Pedro nega, vamos ver isso domingo que vem. Por 3 vezes ele disse que não conheceu a Jesus. Então abre-se uma grande ferida na alma e no coração do Pedro. E agora então o Senhor precisa trazer uma palavra específica ao coração desse discípulo. E nós vamos ver isso lá em João capítulo 21, quando Jesus se aproxima para Pedro e lhe faz 3 perguntas repetitivas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E segundo alguns estudiosos, ele pergunta 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. O fato é, queridos, que Jesus está restaurando esse servo. Jesus precisava do Pedro, mas precisava de um Pedro sarado, um Pedro curado, um Pedro restaurado, um Pedro renovado. Por isso, a palavra de graça do Senhor e misericórdia do Senhor é: vá dizer aos discípulos, mas especialmente para Pedro, porque eu preciso desse homem para usá-lo no Evangelho. O encorajamento a Pedro, a orientação para os seus discípulos, esses discípulos que haviam esquecido aquilo que o Senhor havia dito pouco tempo antes. Capítulo 14, verso número 28, o Senhor já havia dito lá, nesse contexto, ele está avisando os discípulos. 14:28, todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Eles haviam esquecido desta orientação do Senhor. Eles estavam agora precisando ser relembrados daquilo que o Senhor tinha dito para eles com relação aos seus projetos. Elas estavam prontas para transmitir esta mensagem. Essas mulheres estavam prontas para serem testemunhas, embaixatrizes, propagadoras da mensagem de Deus. O verso 8 diz que elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois elas estavam com medo. Essas mulheres ainda precisavam digerir no seu coração tudo que elas haviam experimentado. Elas tremiam, elas estavam assombradas, elas estavam temerosas. Elas então fogem do sepulcro. O misto de medo e de alegria tomava conta do coração daquelas mulheres. A notícia era boa demais. Como crer nesta palavra? Veja comigo Mateus capítulo 28 e o verso 8. O que Mateus registra com relação a este momento na vida dessas mulheres. Capítulo 28, verso 8. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar aos discípulos. Essas mulheres saem de lá do sepulcro, amedrontadas, com medo, sem entender muito aquilo que havia acontecido, mas eu entendo que no caminho, quando elas estavam regressando, elas puderam refletir, ponderar e pensar em tudo que viram. Então elas vão até o cenáculo, vão até onde os apóstolos estão reunidos, e elas então falam para os discípulos. E no texto paralelo de João, que nós lemos de manhã no culto da ressurreição, elas dão testemunho que haviam visto, o túmulo vazio, e João registra que João e Pedro saem correndo para ir até a sepultura, e o João chega primeiro do que o Pedro. O João não entra no sepulcro, fica do lado de fora. O Pedro entra e encontra os lençóis sobre onde Jesus havia sido posto. Depois o João entra e contempla também o lugar, e eles então regressam para o cenáculo. Meus irmãos, essa é uma mensagem que nós não podemos guardar apenas para nós. Ao contar aos discípulos, eles não acreditaram de imediato. Eles foram conferir João capítulo 20, verso 1 e Lucas capítulo 24,
verso 1 e 2. E quando esses discípulos chegam lá, eles contemplam aquilo que as mulheres haviam dito para eles. E aqui então nós temos esse milagre tão inesperado, tão grandioso, milagre tão soberano, tão tremendo.